Boa tarde, pais. Boa tarde, alunos do 7º ano do colégio atual. Novo assunto que é praticamente igual à equação. Inequação. A diferença é que a equação representa uma igualdade, enquanto que na inequação representa uma desigualdade. O que é uma coisa desigual? Não é maior, no caso, pode para ser desigual, né? Para ser desigual. Ou para não ser igual. Para não ser igual, pode ser maior, pode ser menor, pode ser maior ou igual, porque a parte de maior tira a representatividade da igualdade, que na igualdade existe apenas uma raiz, enquanto que na desigualdade existem várias. Menor ou igual ou diferente. Só um lembrete a vocês. Lembrando a vocês que a parte aberta desse sinal, ela fica sempre para o número maior, certo? Uma dica para não se atrapalhar. A parte aberta, essa parte aberta, fica sempre para o número maior, certo? Então, inequação é uma desigualdade. E uma inequação ela é considerada de primeiro grau quando a incógnita é 1, certo? O expoente da incógnita é 1. Por exemplo, aqui, se tivesse um 2, não seria de primeiro grau. Então, as inequações de primeiro grau, elas têm a mesma forma, ó, ax mais b. Só que esse sinal aqui não vai ser de igual. Quando é de igual, é equação, é igualdade. Quando é maior, menor, maior ou igual, menor ou igual ou diferente, isso passa a ser uma inequação, tá certo? Passa a ser uma inequação. Para a gente resolver uma inequação, nós temos que determinar as soluções da inequação no conjunto universo considerado, certo? O que é conjunto universo? Pode ser o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais, dos números reais, que envolvem todos, tá certo? Então, aqui, são detalhes. Eu terminei de fazer a correção da semana passada, vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa, tá certo? Então, vamos lá. Só muda a igualdade. Existem algumas propriedades. Se eu tenho 7 é maior do que 2, e eu adicionar um mesmo número, no caso aqui eu estou adicionando o mais 5 nos dois termos. Vamos ler isso aqui, Adicionando ou subtraindo um mesmo número aos dois termos de uma desigualdade, obtemos outra desigualdade de mesmo sentido. Então, aqui, eu tenho 7 é maior do que 2. Se eu somar 5 aos dois termos, 7 mais 5 são 12 e 2 mais 5 são 7. 12 continua sendo maior do que 7. 12 fica maior do que 7, da mesma forma como 7 era maior do que 2. Outro detalhe aqui, eu tenho aqui, 3 é menor do que 7. Tudo bem. Se eu adicionar um mesmo número aos dois termos, essa desigualdade continua igual, continua valendo. Aqui, 3 menos 5 dá menos 2. E 7 menos 5 são 2. Menos 2 não continua sendo menor do que 2? É só isso aí. Mas isso não é questão de decorar, de nada não. No dia a dia vocês vão perceber, Mesma coisa aqui, multiplicando ou dividindo um mesmo número positivos por dois membros, multiplicando ou dividindo. Número positivo, número negativo, não. Pelos dois membros de uma desigualdade, obtemos outra desigualdade no mesmo sentido. Eu tenho aqui, 8 maior do que 5, certo? Se eu somar 8 com 5,
Não, se eu multiplicar 8 vezes 5, se eu multiplicar, multiplicando ou dividindo um mesmo número positivo pelos dois membros, eu vou multiplicar o 5 nos dois membros. 8 vezes 5 são 40. E 5 vezes 5 são 25. Então, 40 continua maior do que 25. O sinal não muda de sentido. Ó. O sinal de maior permanece. E se eu dividir também o mesmo número, ó, nos dois termos, eu tenho que 6 é menor do que 8. Se eu dividir 6 dividido por 8, 6 dividido por 2 e 8 dividido por 2, se eu dividir esses dois termos pelo mesmo número, vocês vão perceber que esse sinal aqui, que é a desigualdade, continua igual. Quanto é 6 dividido por 2? 6 dividido por 2 são 3. E quanto é 8 dividido por 2? 8 dividido por 2 são 4. 3 continua sendo menor do que 4. Certo? É uma questão, até no olhar vocês veem. O 3 não continua sendo menor. Lembrando da dica, o número aberto sempre para o lado maior. Certo? Agora, essa daqui é a que eu acho a mais importante, que a gente lidar no dia a dia e muita gente se atrapalha. Ó, multiplicando ou dividindo um mesmo número negativo, ó. Aí é que está o detalhe, um mesmo número negativo pelos dois membros de uma desigualdade, obtemos outra desigualdade com o sentido oposto. O sentido oposto quer dizer o quê? Que muda de sinal. O que é menor passa a ser maior. O que é maior passa a ser menor. Ó, multiplicando ou dividindo. Eu tenho aqui 4 é maior que menos 3, certo? Acontece o seguinte, preste atenção, que aqui está um número positivo e aqui está um número negativo, certo? Número natural, número inteiro. Aqui está um número negativo. Se eu multiplicar ou se eu dividir, que no caso aqui eu estou multiplicando os dois pelo mesmo número, estou multiplicando o 4 e o menos 3 pelo mesmo número, que é menos 2. O sinal vai trocar. Esse sinal aqui da desigualdade vai trocar. Por quê? Preste atenção, ó. Lembrando que a gente estudou isso aqui, ó, multiplicação de números racionais. Mais vezes menos dá menos. Na multiplicação e na divisão, sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. E sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Então, se eu multiplico aqui, ó, 4 vezes menos 2, dá menos 8. E já aqui, ó, sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Certo? Então, 3 vezes menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Lembrando a vocês, ó, aqui o sinal, o lado aberto estava para o número maior e mudou de sinal. Mudou por quê? Porque agora, ó, quem é maior, menos 8 ou mais 6? Lembrem da reta numérica aí. O mais 6 passou a ser maior que menos 8, nessa multiplicação que a gente fez, tá bom? Ó o exemplo da divisão. Eu tenho aqui, ó, menos 6, ele é menor que 4. Confirma? Confirma. Só que agora eu vou dividir o menos 6 e o 4 por menos 2, certo? Na divisão e na multiplicação, sinais iguais, o resultado dá sempre positivo. Menos 6 dividido por menos 2 dá mais 3. Não precisa colocar o sinal, dá mais 3. Agora aqui, ó, mais 4 dividido por menos 2, mais com menos dá menos 2. Então, 3 passou a ser maior que o menos 2.
Tá certo? E agora a gente vai fazer alguns exercícios. Vamos aqui. Ó, para a gente resolver as inequações, são os mesmos passos das equações, certo? O que é que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, a gente deve colocar no primeiro termo todas as incógnitas. Onde tem variável com número, vem tudo para o lado esquerdo, tá bem? E do lado direito, onde tem os números. Lembrando daquilo que eu sempre falei. Mudou de lado, mudou de sinal. Mudou de termo, mudou de sinal. Certo? A gente simplifica os termos, isola a incógnita, quer dizer, se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, isola o x, que é a nossa função, e depois encontra a solução no conjunto a qual pertence. Ó, esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 4 menos 2x é maior que 3 menos 3x. O que é que a gente vai fazer aqui? Ó, menos 2x. A gente continua do lado esquerdo. E o menos 3x passa para o outro lado com sinal trocado. Vai ser maior, aqui, ó. Vem aqui 4, passou para lá como menos 4. Tem o 3, passou 4 como menos 4. Ó. O 3 passou, continuou, o 4 passou como menos 4. Então, x vai ser quem? X tem que ser maior que menos 1. Quer ver? Vamos substituir aqui, ó. 4 menos 2x. 4 cadê você, né? 4 ó, eu tenho 4 menos 2 vezes x. Vai ser maior que 3 menos 3 vezes 3 menos 3x. Vamos lá? 4 menos 2 vezes menos 1 dá menos 2. É maior que 3 vezes menos 1, menos 3. Quatro vezes 4 mais 2 vai ser maior que 3 mais 3. 6, ó, e 6. Eu fiz isso aí só para explicar uma coisa a vocês, ó. Tem que ser maior que menos 1. No menos 1 ficaria uma igualdade. Tem que ser maior do que o menos 1. Que número é maior do que o menos 1? Depende. Depende da solução. Se for um número inteiro, porque natural não pode ser, maior do que menos 1, vai ser menos 2, menos 3, maior do que menos 1. Vai ser o que? 0, maior, 0 é maior, 1 é maior, 2 é maior, e por aí vai, ó, até o infinito. Até o 0,99 é maior do que o menos 1, o menos 0,99.
0,99, certo? Então, quais são os números maiores do que o menos 1? Lembrem da reta. Ó, um outro aqui. Está começando. Eu tenho aqui, ó. X menos 5 tem que ser menor ou igual a 1 menos x. Resolução da equação, ó. Eu tenho x menos 5 menor ou igual a 1 menos 1. Esse menos 1, ele passa para cá com o sinal trocado. E o menos 5 passa para o outro lado também com o sinal trocado. Então, x mais x fica 2x. E 1 mais 5 fica 6. Então, o x, ó, tem que ser menor que 6 dividido por 2. X tem que ser menor do que 3. Agora aqui, ó, é aquela questão. Quem é menor do que 3? Menor do que 3 vai de... Só depende do conjunto. Menor do que 3 tem que ser do 2,9 em diante. 2,9 tem que ser menor. Nesse caso é menor ou igual, certo? Estou explicando a vocês que o 2,9 é que é o número menor. Nesse caso aqui, nós temos menor ou igual. Então, qual seria a solução de 3 até o infinito? Qualquer número de 3 abaixo dele resolve essa inequação, porque inequação é uma desigualdade. Bora aqui. Ó, eu tenho aqui, ó. Fiz esse aqui para relembrar. 2x mais 5. E aqui é uma multiplicação, ó, que eu tenho que fazer, ó, o 3 está multiplicando o x mais 2. E o 2 está multiplicando o x menos 1. Vamos lá, ó. 2x, estou repetindo, mais 5, menos vezes mais dá menos. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 2, menos 6. Certo? É menor que 14. Lembrando aqui, ó, propriedade distributiva da multiplicação. O menos 2 está multiplicando o x e o menos 1. 14. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 1, menos com menos dá mais 1. Menos com mais dá menos com menos dá mais. Agora eu faço o quê? Onde tem variável, vem para o lado de cá com sinal trocado. 2x. Onde tem número, passa para o lado de lá também com sinal trocado, certo? 2x menos 3x mais 2x, ó, o menos passou para cá como mais. E agora aqui, ó, eu tenho mais 5 e menos 6, passa para lá com sinal trocado. Ser menor, mais 5, aqui eu tenho 14, mais 1, mais 5 vem como menos 5 e menos 6 vem como mais 6, certo? Querem recapitular? Vamos lá, ó. Propriedade multiplicativa, tenho que resolver o que está entre os parênteses primeiro, a gente já explicou isso. Primeiro se resolve o que está dentro dos parênteses. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 1, mais 1. O resto eu repeti. Aqui eu mudei de lado, mudei de sinal. Eu agora tenho que simplificar. Eu tenho 2 com 2, 4. 4 menos 3, só me restou x. 4x menos 3x, só fica x. E aqui, ó, vou somar os positivos e subtrair dos negativos. 14
mais 1 dá 15. 15 mais 6 dá 21. Espera aí. 15 mais 6, 21. 21. Aqui eu posso cortar aqui, ó. Esse 6, aqui só sobrou 1. 6 mais 5 sobrou 1. 1, 2, 16. 21 menos 5, 16. X é menor que 16. Ó, x menor que 16. Se x é menor que 16, o 16 não é solução. 16 não é solução, certo? A solução é o quê? De 15,9 para baixo, certo? X tem que ser menor do que 15,9, tá bom? Porque o 16 não é solução, tem que ser menor. O sinal está dizendo que tem que ser menor. Outro exercício aqui, ó. Eu tenho o universo, é isso que eu estou explicando a vocês. Já coloquei aqui para explicar. O conjunto universo é esse. Qual é a solução para a equação 2x é maior que 6? Qual a solução para essa equação? Ó, 2x maior que 6. X tem que ser maior que 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. X tem que ser maior do que 3. Qual é a solução para esse conjunto aqui? Ó? Onde estão as soluções? A solução vai ser, quem é maior do que 3 aqui? 5 e 6. A solução é apenas isso, tá certo? Menos 3 não é, nenhum desses aqui é porque são menores. Um outro exemplo, ó, o triplo de um número adicionado a 8. Ele é maior que o dobro desse número somado a 20. Aqui é uma sentença matemática, eu resolvi aqui, ó. O triplo de um número adicionado a 8 é maior do que o dobro desse número adicionado a 20. Onde tem números para lá, onde estão as incógnitas, as variáveis para o lado esquerdo. Vamos lá? Mudou de lado, mudou de sinal. 3x menos 2x vai ser maior que 20 menos 8, certo? Vai ser maior que 20 menos 8. Mudou de lado, mudou de sinal. 3x menos 2x é x. X tem que ser maior do que 20 menos 8, são 12. Quem é maior do que 12? Maior do que 12, 12,1 já é maior. Mas tudo vai depender do conjunto que a gente está pedindo, certo? Então, x vai ser maior do que 12. Quem é maior do que 12? 13, 14, 15, 12,1, tá certo? Vamos para o último aqui, ó. O perímetro de um retângulo, desculpe aí o desenho, de um retângulo é maior ou igual a 200, certo? Quais são suas medidas, sabendo-se que o comprimento tem 20 centímetros a mais que a largura? Continua sendo um retângulo, eu só desenhei diferente para vocês verem que não tem nada a ver. Retângulo é uma figura que dois lados são paralelos aos outros, né? Esses dois são paralelos, assim como esses dois são paralelos. Esse é igual a esse. Então, aqui, ó. O comprimento tem 20 centímetros a mais que a largura. Então, ó, x mais 20 mais x mais 20,
aqui são esses dois lados, mais x dá igual a 200, certo? Eu tenho aqui 4x, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e tenho 40. 20 mais 20 são 40. É maior, viu? Aqui não é igual, não, é maior. Maior que 200. É maior ou igual a 200. Então, vamos lá. Maior ou igual a 200. 4x, ele tem que ser maior ou igual a 200 menos 40. Certo? 4x tem que ser maior ou igual a 160. 4x tem que ser maior ou igual a 160 dividido por 4. Quanto é 160 dividido por 4? 4 vezes 4 dá 16, certo? X tem que ser igual a 40, ó. 40, aqui, ó, eu corto esse zerinho, 16 por 4 dá 4, depois boto o zero aqui, dá 16. Então, vamos por perímetro. Esse lado daqui é 40 mais 20, que dá 60. Se aqui tem 60, aqui tem 60. Esse daqui são 40 e esse daqui são 40. 60 mais 60 são 120, mais 40, 160, mais 40, 200. Certo? X tem que ser maior ou igual a 40. Quem é maior ou igual a 40? 41. Terra, ninguém vende o retângulo, pode se fazer em milímetro também. Maior do que 40, 40,1 já é maior. Tá bom? Obrigado, boa tarde.